O meu convidado de hoje se define como jornalista, publicitário, tenista, amante da neve, surfista prego, cinéfilo frustrado e marido. Duas palavras que podem ajudar a conhecê-lo são conexão e intensidade. Esse cara aqui na minha frente tem uma habilidade acima da média de se conectar com as pessoas, mas também conectar aprendizados e experiências de setores e áreas tão distintas, colocando muita intensidade em tudo o que se propõe a fazer. Ele construiu uma carreira multifacetada, começou como jornalista, clube de futebol, ajustou a rota para o mundo corporativo, passou em empresas como MTV, Esporte Interativo, e em 2015 ele entrou no Facebook, chegou à posição de head de parcerias do Instagram no Brasil e hoje está à frente dos principais creators, as figuras públicas para a América Latina na Meta. Mas o que o currículo dele não conta é que esse cara é um cara gente boa, com muitas histórias, que se sentar numa mesa com uma turma, existe uma chance grande de levar todo mundo por horas e horas. Felipe Kozlovski, que honra ter você aqui. Pô, Ricardo, honra minha, muito feliz de estar aqui, poder dividir um pouco das histórias, do aprendizado e finalmente, né, porque a gente está falando sobre esse momento... Faz tempo que a gente está tentando bater a agenda aqui. Bater a agenda e eu estou muito feliz que deu certo e, pô, a honra é minha de estar aqui com você. Boa. E com a sua audiência, né, especialmente. Legal. E resgatando já, eu queria começar suas memórias da infância. Onde você já se destacava desde novo, comparando com outras crianças e outros adolescentes? Onde você se destacava? Eu sempre fui assim, eu não gosto muito de falar essa coisa de onde você se destacava, onde era... Mas assim, as pessoas falavam que eu era muito engraçado, então era um destaque, assim, eu sempre estava ali fazendo coisas engraçadas e tentando entreter os meus amigos. Eu fazia muitos esportes e também tive ali algum destaque nos esportes com meus amigos, depois tentei várias modalidades, acabou que... Não me profissionalizei em nenhuma, mas o esporte me deu muita coisa, especialmente o entendimento de maturidade muito cedo, de essa coisa do ganha e perde, que né, nem sempre você vai estar ali no teu melhor momento. E isso me trouxe muita sabedoria para um lugar assim mais realista na vida, sabe, no dia a dia. Então o esporte me proporcionou muita coisa e uma das histórias engraçadas assim que eu trago é quando eu era uma criança muito dorminhoca, eu dormia muito e eu tinha muita dificuldade de sair da cama. E minha mãe acordava cedo, cozinhava, fazia realmente um prato de comida para eu comer de manhã, porque eu saía muito cedo para treinar e depois estudar. E ela me dava comida eu dormindo. Até que um dia ela falou, cara, não tá mais dando, não tô mais aguentando isso aqui, você precisa me ajudar. E eu ali, eu tinha um quadro do Zico no meu quarto, e ela apontou para aquele quadro e falou, cara, que esse cara não é o teu herói? Eu falei, sim, é óbvio. Esse cara, ele pega 3 ônibus às 5... Para ele chegar onde ele chegou, ele pegava 3 ônibus às 5 da manhã para ele treinar. E depois ele saía do treino, pegava mais 2 ônibus e pegava um trem para Quintino de volta. Então, assim, se você não tiver ali uma vontade, a gente não vai conseguir a lugar nenhum. E a partir daquele momento, me deu um estalo na cabeça. Eu falei, eu preciso realmente mudar. E aí eu passei a me policiar e a ajudar muito mais nessa coisa que a minha mãe me cobrava. Então, eu passei a acordar sozinho, passei a me preparar na noite anterior, porque eu tinha que fazer no dia seguinte, e a minha vida começou a entrar um pouquinho no eixo ali. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos, 13 anos quando isso aconteceu. Mas nessa época, você ainda tinha aquele sonho de ser um atleta profissional? Não era mais um sonho, porque eu morava muito longe, eu morava num bairro no Rio de Janeiro, Campo Grande, que é 60 quilômetros da Zona Sul. E naquela época, pô, a informação não chegava, eu não tinha muita informação. Claro que toda criança conectada com esporte tinha aquela vontade de, né, pô, será que eu vou conseguir aqui me destacar em alguma coisa? Eu tentei várias vezes, né, joguei um pouquinho, joguei no Bangu, joguei no Campo Grande, joguei um pouquinho no Vasco, depois joguei tênis muito tempo. Mas nunca a coisa engrenou e eu era muito cobrado em casa com essa coisa do estudo. Então, eu também ficava ali muito dividido. Pô, não posso decepcionar minha mãe aqui com essa coisa do estudo, né? Se esse negócio não der certo, eu vou fazer o quê? E aí eu, assim, levei até quando deu essa vida de tentar ali, né, o esporte sempre. Mas uma hora o estudo foi que seguiu e eu segui estudando. E não me arrependo, eu tive uma infância e adolescência muito boa, tentando fazer as duas coisas. O que realmente prejudicava um pouco era a distância de morar em Campo Grande, ter que fazer tudo, né? Porque os clubes eram longe, tudo era muito longe, então prejudicava bastante. E à medida que você cresce, quais carreiras entram no seu radar para você fazer faculdade? Você vinha do esporte muito forte, que deu base, aí, pô, aquela fase que a maior parte das pessoas tem muita dificuldade. Para que caminho eu vou?
Foi uma escolha que no início foi muito difícil, porque o meu pai ele tinha muita relação com essa coisa do campo, de fazenda, de trabalhar com animais, e ele tinha essa coisa, né, da veterinária ali. Então eu tentei em algum momento ir por esse caminho. Eu até fiz um ano de curso técnico na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de que eles chamam lá de CETUR, que é o Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Mas no primeiro ano eu vi que aquele negócio não era para mim. E aí foi aí que eu acabei conversando com alguns psicólogos, na época era o famoso teste vocacional, né, que para te dar uma... E aí, olha, você se comunica, você gosta de falar, você escreve, por que você não tenta advocacia ou comunicação? E aí eu tinha um amigo, né, tenho esse amigo até hoje, que é o meu guru profissional. Ele fazia jornalismo na época, e aí eu comecei a conversar com ele, e aí me apaixonei pela profissão, essa coisa de você cada hora fazendo uma coisa, não tem uma rotina, e aí foi natural, eu fiz no vestibular para comunicação e aí acabei me formando em jornalismo. E aí quando você se forma em jornalismo, a gente, normalmente, nessa fase da vida, a gente tem sonhos do que a gente vai transformar no mundo, do que a gente vai impactar. Como foram as primeiras oportunidades que foram surgindo? Eu estava na faculdade ainda, e eu sabia que eu queria muito assim, poder escrever sobre esporte, fazer coberturas esportivas, mas ali na faculdade você pega, né, você está ali para fazer. E tinha o jornal da faculdade, então eu estava ali fazendo o jornal da faculdade e eu tive o privilégio, a sorte de ter aula com o Ricardo Boechat. E uma vez ele chegou para mim e perguntou, pô, você mora longe, né? Eu falei, moro muito longe, mas como é que você sabe que eu moro longe? Ele falou, não, porque você é o primeiro a chegar. Eu vejo todo mundo aqui... que mora perto na Zona Sul e tal, e você está aqui todo dia cedo na aula, Ele falou, eu sei que você quer muito e conta comigo, se tiver uma oportunidade, eu vou te ajudar. E aí, tempos depois, no final do período lá, eu tinha feito uma matéria sobre o Jockey Clube brasileiro. Aquilo ali é uma cidade, né? Acontece tanta coisa ali dentro, e ele não sabia que tinha esse movimento sobre um Jockey Clube, né? Sei lá, talvez seja o metro quadrado ou um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro, né? E uma cidade ali dentro, né? Não é só a corrida de cavalo, tem um monte de coisa que acontece ali dentro. E ele ficou, assim, impressionado, gostou. E aí pintou uma vaga de estágio nesse período, nesse momento, na sucursal do Estadão, no Rio de Janeiro. E aí eu conversei com ele me ajudou, fez uma carta lá pro secretário de redação, e eu acabei entrando. E ele falou, olha, você tá indo para um lugar que só tem fera, você tem uma chance, esteja disponível, fique disponível para você ter oportunidade lá dentro. E desde o dia que eu entrei, e ali depois ele me deu um outro conselho, mas você só vai se ferrar no jornal. Na vida, para não se ferrar, casa só uma vez, porque eu tô aqui dando aula porque eu já casei 4. Então, eu entrei no jornal e realmente, desde o dia que eu entrei, eu não me lembro, assim, eu não sei o tempo que eu fiquei, sabe, assim, indo trabalhar fim de semana, justamente porque eu fiquei com isso, de ficar disponível. Aí eu acabei fazendo de tudo, porque a beleza de uma sucursal é que tudo bem, eu entrei ali nessa posição de estagiário, de repórter da editoria de esporte. Mas numa sucursal, especialmente nos fins de semana, você faz de tudo. Então, eu fazia política, fazia polícia, fazia cidade, fazia... Assim, eu lembro de subir morro, sabe? Para fazer cobertura de operação policial. Isso com 19, 20 anos. Então, foi minha grande escola profissional. Só tinha fera na redação, né? Profissionais, vencedores de prêmio ESSO, enfim. Então, para mim, foi fantástico. E aí, segue o jornalismo, né, uma coisa que eu quis e me proporcionou muita coisa, muito aprendizado. Comecei a viajar profissionalmente, que eu sempre gostei muito. E conhecendo gente, né, Ricardo? Eu acho que é o que eu mais gosto, assim. Eu sou muito drivado por pessoas, eu adoro estar com gente, de conhecer gente, de fazer amigos. E o jornalismo, ele te proporciona estar com pessoas o tempo todo. Então, foi
Foi natural. Não fiquei repórter muito tempo, fiquei ali quase 2 anos como repórter, e aí depois entrei no mundo da assessoria de imprensa, com atleta, aí depois tive a minha agência, e a coisa foi indo, mas eu sempre fui no fluxo. É isso que eu ia te perguntar, que é o quanto que essas mudanças e oportunidades foram surgindo, foram planejadas ou descobertas que foram acontecendo. Porque eu fico imaginando como que alguém em 2002, naquela época, vai trabalhar na MTV. Aquele negócio que, puxa, todo mundo olhava aquele negócio de longe. Como é que essas oportunidades foram surgindo? Até para essa mudança que você foi trazendo mais para o mundo corporativo, talvez. Sim, quando eu saio do jornal e eu vou trabalhar numa agência para fazer assessoria de um projeto que a Pepsi tinha com o Túlio Maravilha, que era a principal. A Pepsi patrocinava o Botafogo e tinha o Túlio Maravilha ali como pilar dessa estratégia deles. E eu fui para ser o assessor de imprensa do Túlio naquela época. Também foi uma experiência maravilhosa, né? Pô, o cara fazia gol de tudo quanto é jeito, Botafogo campeão. E figuraça como pessoa. Figuraça. Foi uma época muito boa, sinto muita saudade dessa época. Mas aí que eu fui experimentar o outro lado, porque até então você está numa redação, você está ali, né? Quando você vai para um lado de uma agência, começa a entender a estratégia de marketing, o que está por trás. Eu gostei muito daquilo, porque aí você vê o todo, né? Não é só ali a parte da comunicação, da cobertura, você está participando de uma coisa maior, entendendo, né, a parte estratégica, o alinhamento, depois desce para a execução, e aí onde entra cada caixinha para executar. Eu gostei muito de poder... E fui aprendendo de novo. Assim, eu fiz uma faculdade de jornalismo e saí para ser repórter. E depois eu fui aprendendo as outras nuances ali dentro da comunicação como um todo e me interessando muito. Mas, de novo, não fiz um planejamento de carreira. Longe disso, nunca tive um pensamento estratégico. Não, eu vou entrar aqui porque daqui vai me levar para cá e dali eu fui no fluxo, Ricardo. Assim, de verdade, o que tinha para fazer era trabalhar e entregar, e eu adorava estar ali trabalhando, e fui indo, até que um belo dia surgiu uma oportunidade dentro dessa minha vontade de trabalhar com marketing, de entender mais, de sentar numa posição de marketing na MTV no Rio de Janeiro, que eles abriram ali porque a TV estava precisando. A TV tinha essa coisa de ser muito paulistana, né? E eles queriam entrar no mercado do Rio, especialmente com as ações, e trabalhar melhor a marca. Eu acabei entrando nessa posição e aí fiquei lá muito tempo. Dentro da própria MTV eu fiz 2 transições dessa área de marketing para a área comercial. E depois, dentro da própria área comercial, eu saio do Rio e venho para São Paulo. Isso em 2007. Eu chego em São Paulo, acho que 3 de agosto de 2007. Desde então, fico aqui, não volto mais para o Rio. Mas foi a minha grande, assim, sabe, assim, corporação mesmo, assim, porque era na época MTV Brasil, que era da Abril, né, da editora Abril. Então, ali você consegue enxergar ainda mais e ver a operação. Quais são os principais aprendizados? Que a hora que você olha para trás, você fala, puxa, a MTV me formou nisso. Eu acho que a MTV me deu muita escola de pensamento estratégico. Porque eu tinha que entender... Eu era executivo, depois cheguei a gerente comercial, mas eu tinha que entender a estratégia do cliente. O que aquela marca está fazendo naquele momento? Qual é a estratégia? Como que eu posso agregar num canal jovem que meio que quebra ali o status quo na programação, né? No final, o brinco, a gente vendia sonho na MTV, né? Não tinha, assim, a gente não tinha audiência, a gente não, né? Era uma emissora que tinha uma audiência muito ali pequena quando comparada com as outras abertas. A MTV era uma TV aberta aqui no Brasil na época. Então, me deu muito essa escola assim, de pensar estrategicamente. Como é que eu chego numa empresa, num veículo, numa TV que não tem audiência e eu consigo ainda ser relevante no planejamento de comunicação, de marketing, de mídia daquela empresa. Então, eu tentava ali, eu sabia que eles estavam falando, sei lá, pegar um exemplo, uma empresa automotiva que estava ali lançando um carro, mas que tinha uma pegada mais para o público jovem. Pô, a MTV falava com o público jovem, então fazia sentido eu apresentar ali alguma proposta comercial que fizesse sentido com o pensamento estratégico da empresa. E não chegar ali porque, né, é diferente quando você está numa emissora né, que o papel chega pela janela, todo mundo está ali querendo estar porque a audiência é muito grande. Ali não, era muito nichado, então eu tinha que fazer muito esse exercício para pegar na veia quando eu estivesse ali
15 minutos com um diretor de mídia de uma agência ou, eventualmente, com um diretor de marketing de um cliente para pegar na veia na hora. Você não podia ter muita chance. E essas mudanças, pô, você se formou em jornalismo, mas a sua carreira passou também por marketing, branding, vendas. Como passar por áreas tão diferentes e obter sucesso? Você teve algum framework, mindset que funcionou bem para essas mudanças ou também foi no flow? Porque o quanto que também o que você aprende de uma área você consegue puxar para outra? Por ser jornalista, eu me considero essa pessoa generalista, né? Eu não sou especialista em nada, nunca fui, mas a partir do momento que eu foco e mergulho em determinado tema, eu acho que eu consigo desenvolver bem e aprender. Então uma coisa que vem muito do tênis, né? Eu tinha um professor, quando eu joguei, fui rebatedor lá na Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia. Eu não era jogador da universidade, eu era rebatedor. Tinha esse cargo, essa posição lá. Você ficava, de fato, treinando ali com a turma. E o Jerry, que era o professor lá, ele falava, pô, existe uma coisa chamada caixinha do saber. Não tem problema se você falar para os caras, se você errou aqui, beleza, pega isso e bota na caixinha do saber, embrulha bem e deixa lá. Vai errar outra coisa. Aquela ali você já... Adorei essa definição, caixinha do saber. Caixinha dele falava isso. Vai jogando lá. Ele fala, vai jogando lá e fecha. E amarra, para aquilo não sair. Então, acho que eu fui botando essas minhas passagens em diversas empresas, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, e de trabalhar e de colaborar. Eu fui trazendo para essa caixinha e fui colocando ali, mas eu não me planejei assim... estrategicamente pensando na minha carreira. Eu nunca fui uma pessoa carreirista, também porque eu não tinha tempo, eu não tinha essa maturidade de pensar carreira, eu só queria trabalhar e me desenvolver. E, claro, você quer crescer, você quer, mas eu nunca, sabe, não, vou mirar aqui, eu nunca tive um grande coaching profissional para mim. Eu brinco que o meu coach é coach de vó, né? Assim, é aquela coisa assim... Faz as coisas direito, acorda cedo, respeita as pessoas, diga obrigado, peça dar licença. Era isso, assim. Eu lembro que minha avó, eu tenho poucas memórias com minha avó, mas por isso que eu brinco que é coach de vó, porque eu lembro uma vez ela estava comigo, assim que ela estava falando, acho que com minha tia, alguma coisa. Eu falei, ela estava meio, pô, você não fala direito com as pessoas, tem que respeitar as pessoas, dá bom dia, agradeça, peça dar licença. E isso meio que ficava comigo, assim. Então, assim, no final eu só tentava seguir, né, ali as oportunidades que iam aparecendo para mim. Peguei muita oportunidade que não eram as melhores também. De novo, quando você é mais novo, você tem muito feeling ali, né? E às vezes falta aquela capacidade de analisar melhor o momento, de ler melhor o cenário, né? E aí você perde isso, mas o teu feeling tá tão forte, fala, vamos nessa. Então eu tive ali, ao longo dessa escolhas que não consegui ler direito, ou às vezes não estavam as evidências ali tão claras, acabei indo para um lugar que não foi muito bacana. Mas eu acho que sempre tem aprendizado de tudo que você faz. Então, eu não tive essa intenção, vamos dizer assim, mais alinhada com uma estratégia de passar por um lugar até chegar em outro do lado de lá da ponte. Não, eu fui indo, mas sempre fazendo aquilo que me dava muito prazer. Isso foi condicional na minha vida. Eu nunca... Eu fiquei em poucos lugares, pouco tempo, porque realmente aquilo não me conectou. Então, quando eu olho para trás, eu vejo, realmente, ali não fazia sentido, e tudo bem. Eu entrei achando que faria, vi que não fez, mudei a direção do barco, fui procurar fazer outra coisa. Eu acho que isso é justo, é honesto, desde que você comunique e seja claro com as pessoas. Olha, não era para mim esse momento, eu estou indo para outro lugar e tudo bem. Mas apesar de tantas mudanças, uma coisa que eu noto é que o conteúdo sempre foi um ponto central, seja na sua carreira ou na empresa que você estava atuando. E aproveitando justamente essa sua experiência na área, o comportamento das pessoas, né, se tratando de consumo de conteúdo, mudou razoavelmente, né, de alguns anos para cá. E, na sua opinião, de que maneira essas transformações impactaram na sociedade? E como é que você enxerga os dois lados da moeda, seja o positivo e o negativo dessas transformações no que diz respeito a consumir conteúdo?
Pô, esse é um tema que a gente poderia ficar aqui... Pega uma long neck ou vinho aqui e vai 3 dias. E vai embora, né? Porque realmente as transformações que a gente passou e viu aí nos últimos 15 anos, vamos dizer assim, né? Acho que especialmente com a chegada do digital e como... Uma coisa foi a chegada do digital, que mudou bastante. E depois, dentro já com a chegada do digital, como o digital também foi mudando. Então, para mim, eu acho que a questão do conteúdo assim, principal é que lá atrás era uma coisa muito do emissor falando para o receptor e parava ali. Né? Você recebia a informação de um grande veículo, de um grande grupo de comunicação e você não tinha a oportunidade de devolver para esse grupo, ou para essa pessoa que passou aquela mensagem. Eu acho que com a chegada do digital, e aí para mim a grande mudança, é que essa via ela passou a ser uma via de 2 mãos. Ela não, agora o receptor recebe, também emite a mensagem para quem emitiu aquela mensagem inicialmente, e essa via de 2 mãos está cada vez mais fluida. E aí, para mim, é a grande mudança, porque hoje todo comunicador e empresa de comunicação, ela precisa saber que do outro lado, por mais que você coloque ali, vai ter um retorno, né, sobre aquilo, sobre aquela pauta, sobre aquele assunto. E aí eu acho que o jogo mudou, porque ficou muito fluido, né, essa via que era de uma mão única, agora ela é uma highway. Ali tá todo mundo se comunicando o tempo todo, né? Então interagindo, então essa troca tá muito mais real e muito mais dinâmica. Para mim essa é uma grande mudança desse lado de conteúdo. Então tá tudo muito junto e eu acho que isso é muito bom, porque você dá voz, as pessoas ganharam voz e podem agora se comunicar. Então o que acontece nesse mundo de conteúdo? Qualquer um hoje pode ter ali a sua maneira de se comunicar, porque hoje você é dono do seu broadcast e esse broadcast está no seu bolso, na palma da sua mão o tempo todo. E se você entende o jogo do conteúdo e como isso pode te impactar positivamente, impactar dentro daquele assunto que você quer passar, a coisa muda. Né? Hoje você tem, né, um ecossistema de criação de conteúdo que vai além das empresas de conteúdo que a gente conheceu lá atrás. Uhum. Né? Hoje são pessoas que são verdadeiras usinas de produção de conteúdo. E pegando esse recorte que você mencionou, por que redes sociais funcionam tão bem no Brasil, talvez quando a gente compara com outros países? O que você enxerga no brasileiro especificamente que potencializa esse uso? Esse é um dado interessante e super verdadeiro. Realmente o brasileiro tem esse comportamento de consumir conteúdo, e quando entra nessa coisa da socialização, da rede social, é impressionante, porque é um comportamento assim, muito vivo. Eu não sei se tem, sei lá, se sociologicamente, antropologicamente, você vai encontrar ali uma definição, um caminho que vai justificar esse comportamento. Né? A minha ignorância não me permite afirmar isso ou não afirmar, mas eu acho que, assim, quando a gente olha para os números... Fatos ali, e dados, nas 4 linhas, sim, ali, o Brasil tem uma coisa de consumir conteúdo, de interagir, o brasileiro gosta de dar opinião, e aí pro bem e pro mal, né? Mas gosta de, nessa via de 2 mãos ali, de concordar, de discordar e botar o ponto de vista dele, e realmente os dados ali são impressionantes. Então até que o Brasil é um mercado fantástico nesse mundo de plataforma, porque a presença ali são milhões e milhões e milhões de usuários interagindo, compartilhando e criando conteúdo no final do dia. E hoje, social media é a nova forma de fazer negócio? Hoje se fala muito do creators economy. Como é que você vê essa tendência? Sim, é uma excelente forma de fazer negócio na verdade, assim, o criador de conteúdo virou uma profissão, né, Ricardo? Hoje, ser criador de conteúdo é uma profissão, e é uma profissão muito dura, tá? As pessoas acham que esses criadores, né, estão nesse mundo de plataforma, e que é muito legal. Não, é um trabalho duro. Por quê? Porque exige planejamento, exige estratégia, né? Senão, tudo bem, você vai fazer um negócio ali, pode até dar certo, mas não vai sempre. Agora, quando você começa
a criar e a entender a resposta daquela audiência que você construiu ali, da comunidade que você construiu. E você começa a absorver esse conhecimento e a devolver baseado naquilo que você está entendendo, vai te demandar trabalho, porque você vai precisar, porque a demanda está ali. Você construiu a demanda, você gerou aquela demanda. Então você precisa criar. E aí criar conteúdo dá muito trabalho. Você precisa de planejamento, estratégia, hábito, construir um hábito e vira uma profissão. Então todo mundo que a gente vê hoje, seja uma figura pública ou um criador mais nativo digital, se ele não tem, ele deveria ter um planejamento, uma estratégia para que isso, de fato, possa fazer valer todo o esforço dele da forma de monetização, de rendimento financeiro. E hoje você tem aí, as plataformas monetizam esses criadores e tem as empresas, as marcas que também procuram esses criadores por conta das métricas que eles carregam, seja a audiência, seja o engajamento, né, o tempo ali de watch time dos vídeos que eles criam, para realmente que eles representem essas marcas, porque existe ali uma comunidade, gente interessada. E quando você tem esse criador ali meio que chancelando, né, aquele produto, aquele serviço, acaba que é mais uma maneira de complementar a estratégia de comunicação de uma empresa. Então, o Creator Economy hoje, que é talvez uma das pautas aí da vez que está todo mundo falando, é algo que tá muito inerente e tem um volume de dinheiro ali bem interessante rodando para essas pessoas que entenderam que criar conteúdo é uma profissão e tem muita gente tem até alguns estudos voando. Interessantes que dizem que os próximos bilionários do mundo serão os grandes influenciadores, né? Com todo o poder que existe. Mas o ponto que eu queria trazer, talvez até antes desse aspecto, é que hoje quando eu olho, muitas vezes quando a gente fala de criador de conteúdo, pode vir a referência apenas da pessoa que cria conteúdo e o ecossistema dela seria só o digital ou aquela rede. Mas o que eu vejo é que cada vez mais não tem como você tirar a estratégia de criação de conteúdo complementar a outra coisa que você faz. Então hoje, a hora que você pega, poxa, um atleta de alta performance, não dá para pensar em alguém só ter a carreira no esporte e não ter a sua audiência ali. Se pegar um cantor, um artista, a mesma coisa. E eu vejo que, inclusive, isso está chegando no mundo dos executivos. Puxa, hoje numa guerra por talentos, que você precisa atrair gente boa, ou seja, atrair cliente ou credibilidade perante ao mercado, você tem um executivo ali começando a criar conteúdo. Então é interessante como isso começa a ser agora complementar e essencial às profissões talvez mais tradicionais que estariam fora do radar. Sem dúvida. E esse é um ponto muito importante, né? Você deu o exemplo aí, acho que, né, de um atleta, por exemplo. Vamos pegar um atleta. Um atleta ele tem uma carreira mais curta do que um executivo, né, que a gente conhece, enfim, né? Ele chega ali numa idade, ali nos 35, ele já está meio que ensaiando ali uma possível, né, aposentadoria, quando não acontece antes. E a chegada desse mundo de plataforma, né, ele consegue ali construir a marca dele enquanto ele está performando. Então, vou te dar um exemplo que talvez seja o exemplo mais clichê do mundo, mas que eu acho que é muito relevante, que é o do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo declarou há 3 anos, se eu não me engano, que ele ganhava mais dinheiro nas plataformas do que propriamente do clube que na época ele estava na Juventus. Isso é muito poderoso. O Cristiano Ronaldo talvez seja uma das maiores, talvez a maior audiência do mundo, somando ali o número de pessoas que está ao redor dele nas redes que ele tem. Então, se você constrói a tua marca junto com a tua carreira, você consegue perpetuar a tua marca como atleta. Ou cantor não, porque cantor você vai embora, mas o atleta ele tem agora essa perspectiva que antes não tinha, né? Então, até que a gente vê hoje grandes nomes do esporte, quando a gente olha na plataforma, você vê que o cara não tem ali uma grande base. Mas a gente entende. Por quê? Porque não é do tempo dele. Não é a geração. Ele não teve essa chance de perpetuar a marca dele, né? Você imagina aqueles caras lá de trás, se tivesse, né, a oportunidade de estar com essa relação ali com a audiência dos fãs. O Pelé, que ficou conhecido globalmente antes de redes sociais, o que poderia ser o poder. Não, exato. Então voltando à tua pergunta, a figura pública, especialmente, ela não é nativamente, ela não é digital, nativo digital desse mundo de plataforma, mas ela entendeu
que, como você falou, é um complemento. Então tá bom, eu preciso aqui fazer show, eu preciso, né, que as pessoas baixem a minha música, que as pessoas escutem a minha música, ou que as pessoas eventualmente vão ao teatro assistir a minha peça, assistir a minha série, o meu filme, mas eu também, quanto mais eu tenho presença aqui, eu consigo, famoso call to action, para o que eu estou fazendo lá na ponta, isso vai me gerar benefício. Então, se eu tenho uma presença bacana nas minhas redes, se eu comunico, se eu engajo, se eu estou presente ali, né, no mundo das melhores práticas, isso tende a trazer um benefício muito poderoso para essa figura pública, porque é o complemento dela para o negócio principal dela, pro ponto que é core da vida profissional dela. Isso complementa. A ponto que o nativo digital, não. O modelo dele está 100% no digital e aí sim é um jogo ainda mais duro, porque é 100% ali, né, no mundo digital, nas plataformas que ele trabalha. Eu acho que esse é um ponto de diferença, assim, sabe? Quando a gente olha para uma figura pública dessas profissões que você mencionou, atleta, um artista, quando propriamente a gente olha para um criador nativo. Então... E você tem uma experiência interessante de cuidar de grandes influenciadores, que são perfis muito diferentes, né? Naturalmente, lidando com egos, vaidades e esse mundo muito novo. Como é esse trabalho? Que habilidade você precisa ter para exercer bem o seu papel? Eu acho que a grande sacada que quem está nessa posição precisa ter, e não só, né, lá na Meta, mas em qualquer outra plataforma, é entender o momento dessa pessoa. Qual o objetivo dela, qual a estratégia, o que ela quer atingir. Porque aí você, com essa informação, você consegue agregar. Porque você tem o conhecimento do lado da plataforma. De produto, de melhores práticas, de prova e erro ali, né? De análise de dados. Então você consegue... Beleza, você quer vender ingresso para o teu show de humor. Entendi. Tá, então olha só, tem isso aqui que você quer fazer. E tem gente que também não... eu só quero... E aí eu acho que nesse ponto você tem a questão da vaidade. Você tem gente que só quer crescer o tempo todo. Não, eu quero base. Audiência, base. Tá bom, é lícito ter base, é legal, mas chega um momento também que você precisa entender que ninguém cresce para sempre. Chega uma hora, vai bater ali, ou você vai começar a crescer de forma mais lenta e vai chegar num platô. É assim para todo mundo. Para todo mundo. Ninguém vai crescer para sempre. E aí começam as conversas mais duras, porque especialmente nesse mundo de figura pública, né, de criador de conteúdo muito grande, existe um entendimento que, não, mas talvez aqui esteja acontecendo alguma coisa. O algoritmo está contra mim. Vocês não querem que eu cresça. E não tem nada disso. Na verdade, tem muito guru também de plataforma por aí que também não tem. Por mais que eu entenda que eles tenham uma boa intenção, mas não tem ali 100% da informação e acabam criando verdades, entre aspas, que não tem nada a ver com o que está de fato acontecendo. Mas eu acho que, do ponto de vista de quem está trabalhando com plataforma, é ter muita paciência, entender o que essas pessoas estão querendo e saber como você colabora. Porque quando você se coloca aberto para colaborar, eu acho que já muda a conversa. Olha, eu não estou aqui para falar, é isso mesmo, você não cresce mais. Não é nada disso. Eu estou aqui para te ajudar. Ser muito aberto, ter muita abertura nessas conversas, porque quem trabalha com parcerias em plataformas sabe que essa relação ela é vital para o nosso negócio. A gente precisa estar ali disponível e engajando com esse ecossistema que cria conteúdo. E eu acho que tendo essa abertura e querendo entender o que faz sentido para esse criador, para essa celebridade, para essa figura pública, é quando você começa a, de fato, ter uma conversa mais rica e poder mexer o ponteiro do lado dessa pessoa, porque você vai passar informação que, na maioria das vezes, eles não têm. E talvez agora, muita gente que está nos escutando, já agora aquele bichinho talvez que já pensou em algum momento começar a criar conteúdo, sair realmente do zero aqui, tá pensando, não, agora estou convencido, mas... Por onde eu começo? Talvez essa é uma pergunta que muitas pessoas te fazem aí. O que são as dicas principais para todo mundo ter no radar? Essa volta e meia aparece. Ricardo, eu acho que cada um tem que achar aquilo que conecta. Assim, tem que ter verdade no que você vai fazer. E que te conecte emocionalmente.
de forma positiva, sabe? Não é porque tá bombando alguma determinada trend, alguma música que eu preciso fazer aquilo. Não. Assim, no final do dia, a conta é sua, você é dono daquilo ali, né? A plataforma está ali para te proporcionar isso. Encontre seja o teu nicho, o que você consegue identificar como um tema que você de fato domina, que você tem relevância, e a partir daí você vai compartilhando, porque aí não tem jeito. É o jogo de criação de conteúdo. Você precisa criar, né? De preferência, ter uma certa estratégia, um planejamento ali de consistência, para que isso comece a tracionar, e aí sim você vai começar a receber os sinais da audiência. Eu tenho uma história lá que já virou meio uma piada lá dentro do escritório. Uma vez eu estava com um talento, com um parceiro lá dentro, e essa pessoa estava num momento assim um pouco de angústia, porque a coisa não estava indo, e não sei mais o quê, e não sei mais o que eu faço, eu já fiz de tudo. E aí a gente começou a analisar e viu que tinha uma coisa ali que você estava perdendo a autenticidade, sabe, da coisa. A coisa que funcionava lá atrás e a coisa não estava tracionando. Eu não sei, por exemplo, o que eu faço. Falei, pô, tá uma dica. Frita um ovo de pijama e depois você me fala. Eu falei, frita um ovo de pijama. Mostra esse lado. Se é bom ou ruim, divide com as pessoas. Mostra como está a tua lavanderia na pandemia. Quais são os perrengues que você está passando. O que você traz esse lado mais genuíno. Porque no final do dia, a coisa posada, especialmente para uma figura pública, está em tudo quanto é lugar. Vai ver nos sites, vai ver nos veículos. Agora, esse lado mais cru da sua vida, mais real, claro que você tem que definir a tua linha. Sim. Até onde você cruza, até onde você não cruza. Isso é importante. Mas mostra um pouquinho desse lado, porque no final é isso que as pessoas vão se surpreender. Falar, pô, belo ovo, pô, que ovo horroroso. Mas é genuíno, traz verdade. E a partir do momento que você traz verdade, e aí a piada, eu falo que é piada porque um pouco, pô, eu fiz um negócio lá, foi muito legal. O ovo bombou. O ovo bombou, entendeu? Então, assim, traga a verdade, ache o seu nicho, o seu assunto, aquilo que você gosta de falar. E eu achei muito interessante a forma como você trouxe, porque quando eu comecei a produzir conteúdo, uma coisa que foi muito interessante é que quando eu pegava esses gurus de internet e o que eles recomendavam para crescer, eu acho que eu fiz o exemplo completamente oposto. Porque, cara, a maior parte dos meus stories é texto. Assim, eu não tô fazendo vídeo. Ah, não, Baza, você não pode fazer texto porque não vai dar certo. Não, Baza, você não mostra a sua vida pessoal, não vai dar certo. Baza, você não ostenta, cara. Ó, nesse mundo que você vive, cara, precisa estar ostentando. Cara, e uma lista ali, cara, de um monte de verdades absolutas. E eu falei assim, pô, gente, eu vou fazer do meu jeito aqui. E o negócio deu muito certo. E depois eu acabei descobrindo que tem espaço para todo mundo. Tem vários nichos de interesse, né? Então, de novo, é o assunto que você domina, que você é relevante, que as pessoas te conhecem por isso que você faz, e é encontrar ali como fazer só. Você não precisa cruzar linha nenhuma. Claro que tem gente que é mais aberta, tem gente que gosta mais de fazer outra coisa. E tudo bem. As pessoas perguntam às vezes, o que é conteúdo bom? Cara, conteúdo bom é conteúdo que não viola as políticas da plataforma. Esse é conteúdo bom e que te conecte com aquilo que você faz. A partir do momento que você começa a fazer conteúdo, o conteúdo ruim é o conteúdo que viola, que aí vai te trazer problema, vai eventualmente te prejudicar com distribuição, porque você vai tomando penalidade, você está violando os padrões de comunidade da plataforma. Então, o que eu sempre falo é, conteúdo bom é conteúdo que não viola, então, por conta disso, leia as políticas. Se informe do que pode e o que não pode para que você não seja penalizado lá na frente. Porque hoje a questão do conteúdo bom é muito subjetivo, né? O que é bom para você pode não ser bom para mim, né? Às vezes você vê um conteúdo assim, mas você vê o negócio viralizou, foi bom. Eu gosto, não gosto? Não sei, como é que a gente olha o bom hoje? É o dado que fala ou é uma coisa mais qualitativa que você precisa colocar ali? Cara, as duas coisas estão aí, pode ser qualquer coisa no final. Então, é muito subjetivo, então é muito de cada um encontrar a sua verdade, ter esse entendimento que é uma via de duas mãos, então tá sempre ali interagindo com a audiência, motivando essa construção de comunidade, porque no final isso vai te trazer bons resultados. E falando sobre encontrar o seu espaço agora, o que ninguém te ensinou sobre ser líder? Construir times de alta performance que você teve que aprender ali na raça? O que ninguém me ensinou é que quanto mais diversidade você tem, eu acho que é melhor.
no seu time. Isso foi uma coisa que eu fui vendo ao longo da minha jornada, assim, sabe? Porque no início eu cheguei a ir por um caminho de ter pessoas parecidas comigo. E, cara, eu sou o caos em pessoa. Depois eu falei, alguém parecido comigo vai ser, né? Porque eu sou um cara chato, eu tenho um monte de... Isso é um problema vezes 2 aí. É um problema vezes 2. Eu falei, não, eu preciso de gente assim, que seja diferente de mim, e que principalmente que sejam melhores do que eu. Né? Porque aí eu vou conseguir, dentro do lastro profissional que eu consegui ao longo do tempo, contribuir, né? com o time. Assim. Então, o que eu aprendi é que pense em diversidade, e quando eu falo diversidade, é diversidade de tudo que você possa imaginar, porque quanto mais diversidade no time você tem, com pensamentos diferentes, com ritmos diferentes, com ideias diferentes, eu acho que isso, no final, especialmente no médio e longo prazo, vai ser muito positivo. Então, acho que é um aprendizado que eu carreguei, assim, de olhar muito de evitar o espelho, sabe? No início, eu achava isso e tinha essa certeza que eu deveria trabalhar com pessoas parecidas comigo. E no final, pode até acontecer, mas no final, se você tem essa diversidade, esse leque de pensamentos diferentes, de ideias diferentes, de ritmos diferentes, é muito legal e é um aprendizado muito saudável, assim, sabe? Eu me tornei uma pessoa muito mais aberta depois que eu fui entendendo isso, que você não precisa de alguém que pense como você para que uma coisa dê certo. Eu acho que as discussões e as discordâncias, elas são maravilhosas. Desde que você é dividido na bola, tem um ponto, argumento ali, você só vai avançar. Né? Então, eu acho que o como ali você lida com essa diferença de ideias é muito positivo, legal que cara. Você é muito bom. Tanto a alta performance, como você também se tornar uma pessoa e um profissional melhor. E eu concordo com esses 2 pontos. E o que eu enxergo, principalmente do que eu vivi na Page, o quanto a gente evoluiu como empresa nesses últimos 16 anos, você ter diversidade, você não cai na armadilha de criar estereótipos de sucesso. Né? Que isso acontecia muito no passado, acho que ainda tem muitas empresas que têm o estereótipo de sucesso. Olha, aqui para crescer você tem que se vestir assim, falar assim, passar por... E assim, começa todo mundo a perder tempo para se adaptar ao estereótipo. Em vez de... Cara, vai usar esse tempo para se desenvolver, para entregar resultado, pro que importa. Exato. Você tem que se sentir confortável para performar no seu melhor. Quando te colocam certas amarras de dressing code e não sei mais o quê... Tudo bem, a gente respeita. Tem empresa que tem essa cultura mesmo. E aí cabe aquilo que eu te falei, cabe a você falar, beleza, eu faço parte disso ou não faço parte disso. Mas quanto mais você está confortável de tudo que é jeito, eu acredito muito que você vai entregar mais e você vai dar mais resultado para o teu empregador, entendeu? Então, ter um pouquinho desse olhar, eu acho super. E eu acho que as empresas, de fato, como você falou, entenderam, porque também não é virar... Sabe, a festa do caqui, como se fala no interior. Como se fala no interior lá que... Não, é assim, claro, você tem valores, você tem ali uma missão clara e definida da empresa. Mas o profissional poder estar confortável, trabalhando, entregando o seu melhor, eu acho que no final é isso que todo mundo quer, né? Por exemplo, na minha passagem pela MTV, uma coisa que ali não me colocava na minha zona de conforto, eu tinha que trabalhar de terno e gravata na MTV. Eu falei, isso é a antítese da MTV. Quando eu ia para uma reunião de terno e gravata representando a MTV, eu ficava assim, nossa, mas eu esperava ver uma pessoa aqui... Os clientes mesmo já davam um feedback. A MTV, assim, as pessoas queriam, sei lá... Chegar alguém de cabelo azul, alguma coisa... Não, também não nesse espelho, mas, sei lá, uma calça jeans, uma coisa que traduzisse a essência daquela marca que você representa. Então, isso era uma coisa que a gente conversava muito lá, mas aí tinha a questão da gestão lá também da... Sim, a referência da Abril, enfim. Mas era uma coisa que não fazia assim. Eu falava, gente... Aí depois quebrou. Sim. Aí depois quebrou, eles entenderam que fazia... Eu lembro assim, vamos fazer uma foto de time. Aí veio o dressing code, assim, que era não ir de terno e gravata para foto de time. Então, fez muito mais sentido, sabe? Então, e as pessoas, claro, que bom, né? Agora eu tenho eu tô muito mais conectado com aquilo que eu vendo, que eu represento, do que propriamente. Então, eu acho que as empresas ao longo do... E é isso, cara. A gente vai evoluindo, as empresas vão evoluindo, né? O mundo vai mudando e que bom que é assim, né?
que as coisas vão avançando. Eu vejo isso na Page também, muitas vezes também. No passado também, era todo mundo de terno e gravata. E era engraçado que chegava a gente, nós chegávamos nas reuniões e parece que o pessoal já sabia que era da Page, porque já era todo mundo igual, aquela dinâmica, o quanto que isso mudou. Mas o ponto que eu quero explorar agora, aproveitando que nós dois trabalhamos em multinacionais, o que eu vejo é que muitas vezes o desafio em grandes multinacionais são as estruturas matriciais. Porque você tem muitos projetos, você tem uma questão de governança também. Então tem uma razão de ser dessa estrutura matricial. Eu brinco que tem hora que não falta é chefe, né? O pessoal às vezes fala assim, pô, Bas, você é o CEO do grupo no Brasil. Eu falei, gente, o que não falta é chefe. É uma estrutura matricial em finanças, em marketing, assim. Como é que você lida com essas estruturas matriciais para ter performance, né, com toda essa dinâmica? Esse é um ponto que eu acho que é muito positivo dentro da Meta, assim, porque por mais que a gente tenha né, essa estrutura, né, que é uma empresa que foi criada nos Estados Unidos e o headquarter é lá, eu acho que a gente aqui tem muita liberdade, claro, respeitando os guidelines, para andar de forma mais horizontalizada do que propriamente verticalizada ali. Claro que a gente respeita os guides, mas a gente tem esse jogo de cintura, vamos dizer assim, essa abertura de poder testar, fazer coisas que... E dentro de uma empresa de tecnologia, eu acho que talvez isso seja, não commodity, mas é muito mais dentro das boas práticas do que propriamente de uma outra empresa de outro segmento. Porque né, é muito mais ali alinhado com venda de produto ou de algum serviço e tal. Ali não, é uma empresa de tecnologia. Então, a gente podendo testar e contribuir para a matriz, olha esse resultado aqui, foi uma coisa que a gente fez aqui e né, a gente tem lá até aquela, não é de novidade, mas né, o Glocal, que a gente fala, né? É o global, mas com um olhar local, que especialmente de América Latina, que é uma região que né, ela é mais pobre, ela não é tão rica do ponto de vista de receita, mas, ao mesmo tempo, ela tem um lado de consumo e de interação de plataforma muito grande. Uhum. Então, às vezes, essa vamos dizer assim, essa antítese de uma região como a América Latina, e falando de Brasil especificamente, e México ali junto, que são os principais mercados, conseguem mostrar coisas que lá, às vezes, não foram vistas ou não foram sequer pensadas. Porque o comportamento é muito diferente. E um ponto, Felipe, que eu não quero deixar de explorar. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. E eu acho que, para mim, esse é o ponto que eu também vejo na Page. O brasileiro é um povo criativo. Eu tenho a oportunidade de aqui também ter muita voz. A quantidade de produtos que, inclusive, começaram no Brasil e depois foram para a matriz, a gente tem muita, muita boa história. Eu acho que muitas vezes o desafio só é que eu vejo que muitos gringos olham, pô, mas parece que o Brasil tudo é diferente. Então, você fala assim, mas peraí, tem muita coisa que sim, nós somos muito diferentes. Eu acho que quem aqui já implantou o sistema e teve que explicar a estrutura de impostos para um gringo, nossa, ou para quem, poxa, toda uma questão de legislação trabalhista, acho que temos que... É animado, né, esse momento de explicar. Tem um entendimento aqui que fala assim, cara, sim, somos diferentes, as oportunidades são essas, e acho que a grande habilidade do executivo é entender assim, puxa, como que eu, sem romper os guidances, porque existem estruturas que você é cobrado por manter dentro daquelas regras, mas fala assim, puxa, dado que essas são as regras do jogo, como que eu jogo o jogo da melhor forma? Para mim esse é o grande ponto. Sim, sim. E esse é um ponto assim, né, que é até meio... Virou anedota já, nessa coisa de mostrar pro americano, enfim, pro europeu, essa coisa mais burocrática que a gente tem que fazer aqui, né? Então, só para uma passagem... Quando eu entrei lá na Meta, eu tava liderando a parte de esportes para a região. E aí chegou um momento que a gente decidiu avançar para direitos esportivos. Foi quando a gente fez a aquisição dos direitos da Libertadores para o Brasil e para a América Latina e da UEFA para o Brasil e para a América Latina. E aí, como eu estava ali meio que no turbilhão, liderando essa história aqui, chegou a parte de assinatura de contrato. E para explicar pro americano a questão de reconhecer firma em cartório. Cara, é um negócio assim... O cara, na cabeça do... Eu falei, mas não, mas tem que... É porque não, é para conferir se a assinatura é a mesma. Aí falou, mas
Ele não assinou aí com você? Ué, mas aqui, se não for mesmo, ele é preso. Se ele falsificar a assinatura, ele é preso, né? Simples assim. Eu falei, aqui tem esse processo, é uma coisa que é comum, então tem que passar por esse estágio. Então, só para dar uma... Do quão diferente isso é um exemplo. Você tem aí... vários. Puxa, toda essa questão de direitos, uma coisa que eu acho muito legal das áreas que você passou, você sempre teve acesso a muita gente bacana, né? E muita gente importante em diversos setores. Talvez a minha pergunta é como é que você lida com o bichinho da vaidade, do ego? Você tem algum check de sanidade? Porque, você convive num meio aí que talvez uma pessoa mais deslumbrada, claramente aí o bichinho da vaidade poderia ter picado, e você é um cara muito pé no chão. Como que você mantém esse pé no chão? Cara, é isso que você falou, e tem que ter a sanidade em dia. Acontece, né, Ricardo? Assim, isso acho que é a natureza do ser humano, entendeu? E em todo ramo, cara, você vai encontrar pessoas que realmente têm esse lado da vaidade mais presente ali, né, do que outros. Eu tento, assim, dentro do possível, manter um nível bacana, serenidade ali e tal. E se em algum momento eu sentir que cruzou a linha demais, eu tento trazer essa pessoa de novo para um degrauzinho abaixo ali, para não também né, deixar que isso vire um problema. Acho que é isso. Respeitar, beleza. É um comportamento da pessoa. A pessoa tem essa vaidade, ela gosta de estar à frente, de aparecer. E você? Você com você mesmo? Você tem Zero. Você tem algum check? Ou hora ou outra você deu eu faço um check de pegar informação. Se eu vou estar com uma pessoa, sei lá, um cargo, ou, sei lá, uma figura pública, alguma coisa assim, tento fazer um checklist ali, conversar com as pessoas. Vem cá, tem alguma coisa sensível que eu deva me preocupar, algum tema que eu não deva trazer e tal. Acho que é normal, mas assim, e no final, ser humano, né? Então, por isso que eu acho que uma das vantagens é que eu sou muito de pessoas, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de gente. E quando você gosta de gente, você aprende bastante com gente. Aí você meio que já tá calejado quando tem uma pessoa na tua frente que quer se exceder de alguma maneira, tentar ali, de uma forma respeitosa, cruzar a linha e falar, bom, meu amigo... desce um pouco, porque aqui é outra coisa. Não tô aqui para te prejudicar, tô aqui para tentar estabelecer uma conexão com você. Se não fizer sentido, tá tudo certo. Agora... E Felipe, chegamos agora no momento Headhunter. Qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Cara, tem uma pergunta que é até meio clichê, mas eu gosto de fazer, que a gente lida muito com a questão... né, da prova e do erro numa empresa de tecnologia, né? Eu gosto muito de saber onde a pessoa falhou e qual foi o aprendizado, o que aquele desafio, como é que ela fez ali um workaround para superar aquele desafio ou aquele erro. Eu gosto de pegar esses exemplos. Eu já ouvi que é uma coisa meio clichê já, mas talvez até agora comece a fazer outras coisas. Outro tipo de pergunta. Eu gosto de perguntar muito assim, o que motiva essa pessoa na vida como um todo, o que faz ela levantar ali, sabe? E o que faz ela brilhar o olhar, o que faz ela seguir em frente. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Cara, eu vou te responder de uma forma diferente. A que dá certo trabalhando comigo é a pessoa propositiva, com uma energia boa, que é proativa e que é de time, que gosta de compartilhar, que se comunique bem. Eu gosto de trabalhar com esse tipo de perfil. E assim, falar que não dá certo é porque eu também não... Eu já vi situações de pessoas que tinham tudo para não dar certo. Rolou, e deu certo. Então, acho que as pessoas também mudam, sabe? Assim, tem capacidade de se ajustar. Então, mas eu gosto de pessoas que sejam propositivas, que tenham energia, que gostem de colaborar, comunicar, dividir, assim. Beleza, vamos pecar pelo excesso. Overshare. Traz o time. Qual foi o aprendizado? Eu gosto desse tipo de pessoa. E assim, às vezes até... Por mais que eu não goste de algum comportamento... Não quer dizer no final que aquela pessoa não vai dar certo trabalhando comigo, entendeu? Pode ser que dê. Mas e quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Ih, cara, aí é muita... Quer chamar a esposa? Muita coisa. Não, olha, as pessoas falam... de novo, o que eu ouço assim
que eu falo muito alto. As pessoas me dão esse feedback, pô, você fala muito alto, às vezes você assusta. Então parece que você tá brigando com as pessoas. Eu falei, não, é só a minha maneira de falar. Eu tô fazendo esse exercício de tentar diminuir um pouco o tom da voz. E, cara, eu sou um cara chato, Ricardo. Eu sou um cara chato. Não sei se a gente vai ficando velho e essa chatice vai subindo de nível. Eu sou um cara chato e eu ouço esse feedback também, que eu sou um cara chato. E eu reconheço isso, que eu sou um cara chato. Né? Mas dentro ali do cenário corporativo, eu me considero um cara aberto para trocar com as pessoas. Me considero uma pessoa de time pra caramba. Então, cara, eu tiver que brigar por alguém ali, eu vou até o final, porque se eu acreditar naquela causa, eu vou até o final. Então, eu sou muito de time, assim. E no final, eu sou uma pessoa, no geral, que as pessoas falam também que eu tenho bom senso. Agora, o que elas acho que não gostam é que eu falo alto, parece que eu tô brigando às vezes. Eu também, cara, recebo muito esse feedback, eu falo muito alto. O pessoal brinca aqui na empresa que eu fui criado do lado de cachoeira, sabe? Mas isso de verdade, assim, as pessoas realmente se sentem entristecidas, porque às vezes parece que eu tô brigando. Eu falo, não, é só... por isso que eu sou muito da escrita. Né? Ali eu acho que você consegue estabelecer um tom, que a pessoa não vai saber se eu tô ali gritando ou sussurrando quando eu tô escrevendo. Então é uma coisa que eu tô tentando me reeducar e me adaptar à questão do falar alto e tentar diminuir minha chatice também. Eu falo umas coisinhas ali e tal. O que você gostaria de perguntar pro Baza, Headhunter? Gostaria de te perguntar, Baza, nesse mundo... bom, a gente não acabou 100% a pandemia, mas nesse mundo, forçando a barra aí, pós-pandemia, como que você encara no teu banco de dados, quando você vai buscar um profissional, o que você avalia nesse período que a gente viveu de transição? Assim? A gente vê muito essa coisa hoje do trabalhar remoto, né? Tem muita gente que hoje é uma condição. Eu queria entender como que você encara, quando você vai procurar uma posição, nesse mundo pós-pandêmico, no teu talento que você está recrutando. O que você busca ali, mais comportamental da pessoa do que propriamente a parte técnica desse mundo de pandemia? O que você tenta tirar ali? Talvez o ponto que eu começo, e talvez venha até antes desse elemento que você está trazendo, que é muito importante, mas talvez uma das grandes vantagens que a gente tem aqui na Page... Como eu tenho no meu time mais de 200 headhunters, a gente entrevista mais de 6 mil executivos por mês. Então eu tenho uma foto do mercado muito clara do que as pessoas têm de expectativa, o que as pessoas têm de talentos, o que está movendo essas pessoas. Então muitas vezes o trabalho começa em alinhar a expectativa com o cliente. Então chega aquele cliente e fala para mim, puxa, Baza, eu quero contratar esse profissional, ele precisa ser um desenvolvedor Java, um dev Java inglês fluente, eu quero que ele venha trabalhar todos os dias no escritório, dress code eterno. Estou exagerando aqui, obviamente. Sim. Eu já vou virar para ele e falar assim, desculpa, eu não vou aceitar essa missão. Você não vai encontrar esse profissional e talvez, na melhor das hipóteses, você encontre alguém que está numa necessidade grande e vai aceitar, mas daqui a pouco você vai perder essa pessoa, vai ser transitório. Não, mas talvez tenha uma exceção, por exemplo, talvez tenha, mas assim, eu não vou criar expectativa. Então, acho que parte do meu trabalho é muito entender. E quando você fala de pandemia, para não fugir da sua pergunta, eu acho que claramente a pandemia fez todo mundo sair do automático. A maior parte das pessoas teve a oportunidade de sair do automático. A gente estava num flow que a gente não parava para pensar muito quão importava o que a gente queria, a gente estava seguindo. É claro que a gente vive num país onde a maior parte das pessoas, seja por falta de qualificação, pela necessidade de renda, as pessoas têm menos opções, mas eu acho que de maneira geral, à medida que as pessoas vão tendo oportunidade de ter opções e refletir por isso, acho que tem uma certa coragem de colocar a opinião, de colocar o que importa, que talvez no passado estava represado. E não é um sentimento novo, acho que de certa forma todo mundo tinha em maior ou menor grau, mas ainda estava represado. Então eu vejo que isso está sendo colocado para fora e eu vejo isso como uma grande oportunidade de identificar o que cada um realmente quer, porque um grande combustível da performance é a energia que a pessoa tem para produzir. Não basta só você ter habilidade, você precisa querer. Tanto que eu sempre brinco, né? A maior parte das pessoas tem no seu currículo muito mais uma lista do que não quer fazer mais do que uma lista do que quer continuar fazendo. Então, para mim, isso é um elemento fundamental. Eu concordo. Obrigado pela tua resposta. Acho que traduz muito esse momento que a gente vive hoje. Eu percebo que existe uma abertura hoje, né, na hora de
Abertura que eu digo, você colocou ali mais opções no teu cardápio na hora de recrutar um profissional, porque é isso, você sai do automático e... É isso aí. E você tem que buscar opções realmente que se adequem. E Felipe, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Eu falo sozinho. Eu tenho um amigo imaginário. E Felipe, qual o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Cara, eu passei muitas situações engraçadas e perrengues. Agora, o perrengue assim que eu lembro assim, que me marcou foi quando eu fui contratado lá, na época ainda era Facebook, né, em 2015, a gente tem a semana de onboarding, que a gente viaja para a Califórnia e vai lá para a sede da empresa e você faz lá as sessões, assiste as palestras, entende lá, né, toma aquela injeção de cultura, né, que é muito legal. Só que chega ali no segundo ou terceiro dia, porque são 4 dias de sessões ali. Chega no segundo, terceiro dia, você é dividido. Então, se você está mais ali na área de back-office, você vai com as pessoas para seguir o teu onboarding, mais focado na tua função. E não sei o que aconteceu, me colocaram junto com a engenharia, como se eu fosse um engenheiro. Então, eu saí dali, fui para outra sala, só com engenheiro. Cara, e aí eu comecei a ver as palestras. Eu falei, nossa, as pessoas erraram, não era para eu estar aqui. O RH errou, assim, o recrutador errou, não sou eu essa pessoa. E me deu um desespero tão grande. Assim, você se sentiu tão mal, você falou assim, cara... Eu me senti muito mal. Assim, se existe, assim, a definição de síndrome do impostor era aquela ali na sua essência, cara. Eu tava, assim, desesperado. Falei, cara, eu vou embora. Vou sair daqui, olha, desculpe, vocês erraram, muito obrigado, tô aqui, mas vou voltar lá porque foi um erro. E aí eu fui falar com o diretor do RH na época. Eu tava sério, desesperado, assim, realmente muito aflito e achando que... Ferrou, não era pra eu estar aqui, assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí ele começou a rir e tal, não, calma, peraí, deixa eu entender o que aconteceu. E na verdade ele nem sabia o que tinha acontecido, que eu tinha ido por engano. Ele falou, não, você tá aqui por uma razão, tentou dar uma paz e calma, porque eu tava realmente, assim, nervoso e ansioso pra... entendeu o que estava acontecendo. Cara, depois que ele me falou, que eu falei, nossa. Mas síndrome do impostor, aproveitando já desse ponto, hoje com toda a tua experiência, ainda rola o negócio que ficou para trás? Comigo? O tempo todo. Cara, lança um produto novo, eu quero ler tudo e às vezes, putz, caramba, o que está acontecendo? Porque a gente também cara, a gente é metralhado de conteúdo o tempo todo, né? E lá dentro não é diferente. Um pouco daquele FOMO, Fear of Missing Out? Exatamente. Eu acho que não chega a ser um síndrome do impostor, mas eu me preocupo muito em ter entendimento das coisas. Né? De novo, dessa forma generalista de pensar e de agir, que eu te falei que eu me considero essa pessoa generalista, eu fico muito tentando ali entender ali né, o que está acontecendo... para eu me atualizar e não passar essa sensação de desconhecimento mesmo, que você não está conectado com as coisas, que você não conhece. Mas não me faz mal, na verdade me incentiva realmente a estar ali atualizado e buscando essa atualização o tempo todo. Eu não me sinto um impostor mais na sua essência, mas eu quero estar atualizado para que eu possa poder trocar num nível bacana com os meus pares e com as pessoas que trabalham comigo, entendeu? E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha? Pô, não sei se eu brilho, mas eu sou uma pessoa que eu me adapto muito fácil. Então, assim, geralmente situações turbulentas... eu consigo achar ali caminhos e tentar trazer pontos ali em comum, achar saídas. Dizem que eu sou uma pessoa criativa, então que eu consigo ali também trazer soluções. Então, acho que é isso, assim, um pouco, sabe? Eu acho que a minha carreira também foi muito isso, de eu entender, assim, a minha capacidade de me adaptar às diferentes funções que eu tive ao longo do tempo. Então, eu acho que eu me adapto muito bem numa situação ali, e quando tem assim alguma coisa mais sensível, eu acho que eu consigo achar caminhos usando muito da criatividade, um pouquinho né, do lastro que você traz também, né? Porque no final do dia a gente já criou uma casca boa
para entender que é só mais uma situação turbulenta, não vai ser a última, e todo aprendizado que você carrega, você consegue ali achar caminho. Então, acho que a adaptação é um lugar assim que eu consigo sobreviver. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu acho que as pessoas, às vezes, omitem a autenticidade. E ao omitir essa autenticidade, ela pode até te trazer um benefício ali no início, num primeiro momento, mas que no médio e longo prazo ela vai ser prejudicial lá na frente. Então, eu acho que ser autêntico é uma coisa... Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E, claro, ser autêntico e também, ao mesmo tempo, dentro da tua maneira autêntica de ser, ter abertura para aprender coisas novas, sim, né? Porque a tua autenticidade não precisa te deixar fechado naquela caixinha ali. Não. E entender que, pô, às vezes você fez alguma coisa que não foi legal e tal, dentro talvez da tua a sua autenticidade esbarra no espaço do outro. Exato, e você tem que aprender a corrigir. Exato, é isso. Então, eu acho que manter essa autenticidade, ela tende a te trazer muita coisa boa no médio e longo prazo. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Pô, cara, eu tive assim um privilégio de trabalhar com muita gente boa, viu, Ricardo? E, bom, vou te falar 3 nomes aqui. A primeira delas é Júlio Gama. Ele é vice-presidente de comunicação da Vale. Então, um cara que tem uma experiência com gestão de crise, assim, cara, absurda. Então, acho que é um papo muito bacana, muito experiente. Eu estou muito assim, olhando muito para questão de diversidade, né? Então, eu queria te sugerir um chefe de cozinha maravilhoso da região norte do Brasil, Saulo Genes. Ele é conhecido lá em Santarém, em Belém. Agora está com um restaurante no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que é o mesmo nome lá do restaurante dele de Santarém, que é a Casa do Saulo. Um cara incrível, uma história de vida, assim, sabe? Impressionante lá como ele cuida da questão dos alimentos, tudo, entender o conceito do boi de várzea, o que é. Cara, é um negócio assim incrível. Então acho que esse cara aí comanda uma usina de pessoas, assim, é um baita gestor. Então acho que é uma coisa nova. Eu acho que nesse mundo corporativo ouvir um chefe do norte com uma culinária ali muito, muito regional e poderosa. E aí vou trazer alguém lá, sugerir alguém da Meta, que eu acho que faz um trabalho incrível também, olhando para a diversidade, que é a Mafoane, que é sua colega de RH também. Eu acho que ela é brilhante assim, nessa coisa de pessoas, de gerir pessoas, sabe? Mafoane Odara, então é aí um terceiro nome para deixar no teu radar. Muito bom, adorei as indicações. E, Felipe, caminhando agora para o fim, tem uma pergunta que eu não deixo de fazer para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Cara, eu entendo felicidade como estágios emocionais ali, momentos da vida de uma pessoa. Eu não acho que é uma coisa perene. Então eu vejo muita gente falar que eu não sou feliz. Pô, mas eu não acho que ninguém seja feliz o tempo todo. Eu não acho. Eu não sou feliz o tempo todo. Então, para mim, são esses momentos, sabe? Para mim, o que traz, o que tangibiliza a felicidade, cara, são coisas muito simples. Eu corro, eu gosto de correr, corridas longas. Então, quando eu acabo uma corrida num pace bom, pô, tô muito feliz. Quando eu encontro um amigo que eu não vejo há muito tempo, pô, minha felicidade sobe. Quando eu entrego um projeto com um time dentro da empresa, porra, cara, aquilo ali... Mas é aquilo, são aquelas fases que a gente tem. Eu acredito que a felicidade está muito associada com esses momentos. E às vezes também as pessoas confundem felicidade com euforia, com alegria. Eu acho que são coisas também que eu tento separar. Eu não sou feliz o tempo todo, não acredito que seja um sentimento que permeie a vida das pessoas por muito tempo, porque eu acho que, independente de posição que você ocupa, assim, sabe, momento financeiro, para mim não está atrelado a isso. Eu acho que, assim como tristeza também não. Então, para mim, são momentos, estádios emocionais que você traz ali na sua vida. Muito bom. E antes da gente encerrar,
Tem um presente aqui pela sua participação aqui, um óculos da Nike enviado pelo nosso parceiro aí da Marchon. Muito obrigado. Eles são fabricantes e distribuidores dos Pode óculos da abrir Nike. Por favor, já abri aqui. Eles normalmente dão uma stalkeada no convidado aí para indicar o modelo certo aí. Então agradecer aí o Marcelo Kitsuda, que tá sempre com a gente aí, mandou esse óculos aí bacana aí. Combinando até com a roupa de hoje aí, já acertaram até o look. O outfit tá perfeito, né? Pra colocar. E, cara, eu tenho fotofobia, então eu sou muito usuário de óculos escuros, né? Então, seja no praticando kitesurf, esporte, principalmente. no kitesurf, na corrida. Então, eu vou usar, com certeza. Muito obrigado, pô. Muito valeu bom. Demais. E, Felipe, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Quais projetos vêm pela frente? Cara, projetos agora que vem pela frente, aí vou, né, da minha área ali, do nosso time, a gente tem a VidCon no México, que é um grande evento para esse mundo, né, de criadores de conteúdo, que acontece em setembro, e a gente tem a Creator Week aqui no Brasil, que acontece em novembro. Então são os dois principais projetos lá da nossa área, que a gente está investindo muito tempo e energia, o time como um todo. E eu tô nas plataformas da Meta, né? Tô no Instagram, Felipe Kozlovski, tudo junto. Compartilho, né, algumas novidades lá que a gente tem, muito da minha vida de viagem, de esporte, de coisas que eu gosto de fazer. E no Facebook, Felipe.Kozlovski. Então, Facebook.Felipe.Kozlovski, estou lá também trazendo aí um pouquinho desse lado mais ali que eu gosto de compartilhar. Muito bom, adorei. Pô, obrigado mesmo. Pô, faz tempo que a gente tava aqui tentando bater essa agenda aqui, mas... Pô, eu tava até, Ricardo, com vergonha, assim, porque foi tanto tempo, né, cara, pra gente mas é importante que deu certo. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou aqui saiu com páginas e páginas de anotações aqui, muitos insights. Obrigado mesmo. Não, obrigado a você e um agradecimento lá à turma de comunicação da empresa que liberou para que eu pudesse estar aqui. Valeu aí, time de comms também da Meta por essa ajuda. Obrigado, Ricardo. Foi uma honra, um prazer. Espero que tenha feito sentido. Foi ótimo. Valeu. Pra você e pra audiência. Muito obrigado.